Fala, e aí, beleza? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por mais uma vez visitarem aqui o meu canal, divirtam-se, já chega deixando o seu like, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação, assim toda vez que tiver alguma novidade no Tudo sobre o Flamengo, no Comentário Sem Freio, houver um pós-jogo e tem outras novidades chegando aqui também no canal, você vai ficar sabendo em primeira mão. Se quiser me seguir também nas redes sociais, Instagram, Algarismo Mauro Santana, tudo junto, e o Santana com 2 N's. Twitter a mesma coisa, Mauro Santana 1 na frente, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's, portanto este é mais um Tudo sobre o Flamengo, trazendo logicamente a preparação do Flamengo para este jogo de bola no Maracanã diante do Santos, uma promessa de grande jogo, eu acredito em muitos gols, estádio completamente lotado, todos os mais de 61 mil ingressos da carga total colocada à venda estão esgotados, mas as gratuidades poderemos ter algo em torno de 70 mil torcedores presentes ao palco maior do futebol brasileiro. E o Maracanã é o assunto deste Tudo sobre o Flamengo, até porque no final do mês passado, o Thiago Ribeiro, se eu não me engano, que é o presidente em exercício da SODERJ, né, que é a Superintendência de Estádios, né, do Rio de Janeiro, né, que inclusive é a autarquia que teoricamente administra o Maracanã, ele deu a entender, deixou bem claro de que não haverá renovação automática no contrato firmado entre a dupla Flamengo e Fluminense, mas que diretamente ao Flamengo, que firmou este contrato de concessão do Maracanã com o governo do estado do Rio de Janeiro em abril. A concessão provisória, ela tem a duração de 6 meses, ou seja, esgota-se no mês que vem. E aí deu toda uma insegurança com relação à possibilidade de o Flamengo perder a sua casa justamente na reta final do Brasileirão, quando o Flamengo pode estar brigando diretamente pelo título ou ainda, né, no jogo de volta da Copa Libertadores da América, no dia 23 de outubro, Flamengo e Grêmio se enfrentam na partida de volta da semifinal da competição internacional, né? E muita gente falou a respeito da situação que pode ser prejudicial para o Flamengo perder o seu palco principal e onde vem fazendo a diferença na atual temporada. Pois bem, eu consultei várias pessoas ligadas, né, ao gabinete direto do governo do estado do Rio de Janeiro para saber a quantas anda esta situação. Realmente, dificilmente deve acontecer uma renovação automática. Explico por quê. Não porque o governo está, de alguma forma, desinteressado ou desmotivado, né, com o atual formato de concessão. Muito pelo contrário. O governo está muito satisfeito, né? O Flamengo tem pago em dia as obrigações, tanto o aluguel quanto o repasse, né, de outras situações também inerentes ao Maracanã, como o Tour Maracanã, por exemplo. O Flamengo tem que repassar aí uma quantidade, um percentual para o governo do estado do Rio de Janeiro e o vem fazendo, né, e inclusive pelas melhorias que foram feitas, né, no Maracanã ao longo desta parceria que tem acontecido com relação à preservação do gramado, instalações do Maracanã e até mesmo o entorno. Ou seja, o Flamengo tem investido no Maracanã. Então, somente por esta circunstância, né, o contrato poderia ser renovado por mais 6 meses, o que daria tempo de o governo do estado elaborar um edital para uma nova licitação, substituindo aquela viciada que foi realizada durante o governo do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, né, e atualmente detido por envolvimento em escândalos de corrupção, Sérgio Cabral Filho. Mas existe a circunstância de que provavelmente a dupla Flamengo e Fluminense terá concorrência nesta administração provisória. Até porque ninguém queria o Maracanã. A Odebrecht estava devendo já uma quantia gigantesca, né, coisa de milhões para o governo do estado do Rio de Janeiro e reclamava, o consórcio Maracanã na época reclamava de que a parceria era muito deficitária, não se podia ganhar dinheiro com o Maracanã. E até que eles acabaram perdendo na justiça, né, esta concessão por conta da dívida que aumentava cada vez mais. Por isso o Maracanã
voltou ao governo do estado do Rio de Janeiro, que também não tinha dinheiro para administrá-lo e por isso repassou a dupla Flamengo e Fluminense. Muita gente falou que seria um elefante branco, que o Flamengo fez uma coisa muito errada, que houve uma falha de planejamento, que o Flamengo deveria construir o estádio próprio, que o Flamengo ia carregar o Fluminense nas costas, porque não haveria um benefício em você fazer parceria com um clube que passa por grave problema financeiro, né? O caso do Fluminense, por exemplo, que teve parte do dinheiro arrecadado com a negociação do Pedro retida pela justiça, né? Para pagar, inclusive, o repasse a terceiros na negociação de um outro jogador, que é o Gerson, que já saiu do Fluminense, foi para a Itália e já está, inclusive, de volta ao Rio de Janeiro vestindo a camisa do Flamengo. Então, realmente, o Fluminense aí deve um dinheiro aí para o Flamengo, não tem chegado junto, porque Fluminense e Flamengo deveriam rachar todas as despesas do Maracanã, o que não vem acontecendo, o Flamengo está pagando sozinho, mas eu até explico para a galera que ficou na bronca com relação a essa situação, foi necessário, pelo que eu apurei na época, dificilmente, talvez seria impossível o Flamengo conseguir a concessão do Maracanã sozinho. O ideal, inclusive, para o governo do estado, que fosse o trio, Flamengo, Fluminense e Vasco. Só que o Vasco, na época, pediu coisas mirabolantes. O Vasco não queria ter despesa nenhuma com o Maracanã e queria levar um percentual de pelo menos 30% com bilheteria, com quadro, com publicidade, com comida e bebida vendida dentro do estádio, até mesmo com o aluguel para show. Aí, meu irmão, até eu quero ser sócio de Flamengo e Fluminense nessas circunstâncias, e aí a dupla não aceitou, houve até uma gritaria, né? O Vasco ameaçou entrar na justiça, o Alexandre Campelo foi a público, foi à imprensa reclamar, dizendo que houve favorecimento, né? E, pelo amor de Deus, né? O cara foi convidado, sentou para conversar, agora, pô, pelo menos tinha que apresentar uma proposta razoável. Então, a circunstância é essa, o Flamengo só conseguiu o Maracanã porque apresentou a proposta juntamente com o Fluminense. Naquela circunstância ninguém queria o Maracanã, porque o Maracanã era tido como deficitário, havia até uma cisão, havia uma divisão, não era consenso, nem na diretoria do Flamengo e nem na torcida do Flamengo, de que seria a melhor coisa para o rubro-negro administrar diretamente o Maracanã. E o Flamengo está aí, uma administração competente do estádio, né? Lógico, a contribuição também do Fluminense, mas uma administração consciente, uma administração transparente e honesta, né? E principalmente do Maracanã, né? Não vaza dinheiro, não tem corrupção. Então, a circunstância é muito melhor, né, para você conseguir um superávit. Lógico, se você tem buraco, sai dinheiro de tudo quanto é lado, como é que você vai conseguir controlar a receita? Mas o Flamengo está provando. O Flamengo já tem uma arrecadação recorde com o Maracanã desde que houve a reforma para a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. E além do ganho financeiro que o Flamengo tem com o Maracanã, ainda tem o ganho técnico. Foram apenas 2 derrotas na temporada de 2019. Aquela para o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, 1-0, gol já nos acréscimos do Luciano, e a derrota para o Peñarol. Foi a segunda partida realizada pelo Flamengo em casa, na Copa Libertadores da América, também sofreu gol no finalzinho, também derrota por 1-0. Houve mais 3 empates com o Fluminense, Vasco e Volta Redonda, de resto, só vitória. Neste Campeonato Brasileiro, por exemplo, Flamengo obteve 100% de aproveitamento nos jogos em casa, 8 jogos e 8 vitórias. Se o Flamengo vencer o Santos, o Flamengo simplesmente vai adquirir o maior número de vitórias consecutivas no Maracanã, que era justamente de 8, e vai ultrapassar este recorde, vai estabelecer um novo recorde. E mais, nenhum clube desde a instauração dos pontos corridos em 2003 jamais conseguiu 100% de aproveitamento jogando em casa em um único turno da competição nacional. É um outro recorde do Flamengo. Ou seja, o Flamengo conseguiu aliar o ganho técnico. Hoje o Maracanã é um estádio onde o Flamengo é praticamente imbatível com o ganho financeiro. O Flamengo tem lucro com o Maracanã, entra dinheiro com o Maracanã e mais, o Flamengo ainda conseguiu turbinar o seu sócio torcedor com o Maracanã.
com as questões envolvendo, né, os programas e também os incentivos, toda essa questão que envolve a facilidade do ingresso para o sócio torcedor, né, e os jogos têm lotado. Os jogos do Flamengo, o Flamengo, se eu não me engano, beira os 50 mil, são mais de 49 mil torcedores presentes de média no Maracanã na temporada de 2019, o que é um outro recorde, né? Lógico que a gente vai esperar até o fim do ano para saber qual será o recorde ou a média, né, absoluta até dezembro. Mas neste presente momento o Flamengo tem a maior média de público do Maracanã, coisa que não tinha com o Maracanã, nem quando o Maracanã cabia mais de 100 mil, né? Lá para os anos 90, o Flamengo não tinha essa média de público. Então, realmente é uma circunstância em que o Flamengo provou que o Maracanã é superavitário. E aí, ó, galera, cresceu o olho. Agora tem muita empresa querendo pegar o Maracanã. Agora é mole, né? Sabendo que dá certo. Então, possivelmente, a dupla Fla-Flu terá concorrência na abertura dessa... É um protocolo, na verdade. Não vai chegar a ser uma licitação. Mas o governo do estado receberá algumas propostas. Mas eu acredito que mesmo isso acontecendo, até porque Flamengo e Fluminense já provaram que dá certo, né, administrarem, o governo do estado talvez não vá mexer no que... Um time que está ganhando não se mexe. Então o governo do estado deve manter, né, a administração do Maracanã, a concessão do Maracanã com o Flamengo e Fluminense, pelo menos até abril do ano que vem. Então, tranquilizando a galera, a menos que haja algo de muito extraordinário, Flamengo e Fluminense continuarão com o Maracanã até abril de 2020. Mesmo que haja concorrência, mesmo que entrem outras pessoas aí nessa circunstância, Flamengo e Fluminense permanecerão com o Maracanã. E digo mais, mesmo que Flamengo e Fluminense percam essa concorrência, Flamengo já provou que sem o Flamengo, o Maracanã é deficitário. Com o Flamengo na parada, o Maracanã dá lucro. Então, quem quer que vença o Maracanã vai ter que sentar a bunda com o Flamengo para conversar e estabelecer critérios que sejam razoáveis para que o Flamengo não seja espoliado como era pelo antigo consórcio, em que o Flamengo tinha prejuízo para jogar no Maracanã em partidas com menos de 40 mil torcedores. Então, com certeza, mesmo que o Flamengo perca, o que é muito difícil, mesmo que o Flamengo perca essa concorrência agora em outubro para manter, né, a concessão provisória por mais 6 meses do Maracanã, o Flamengo agora tem a faca e o queijo na mão, porque o Flamengo provou que o Flamengo vive sem o Maracanã, mas o Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. Quem quer que pegue o Maracanã, se o Flamengo não tiver na parada, vai ter prejuízo. E ninguém vai querer pegar o Maracanã para ter prejuízo, né? E já fazendo um adiantamento com relação ao ano que vem, vamos precisar aí de pelo menos 3 meses, algo em torno de 3 meses são necessários, né, nessa questão protocolar e nessa questão burocrática para a elaboração de uma licitação. Tem que ser publicado no edital, esse edital tem que ter um prazo de antecipação de pelo menos 60 ou 90 dias, se eu não me engano, para que haja um prazo que as empresas apresentem um projeto, lembrando que Flamengo e Fluminense já têm, inclusive, o seu projeto, a sua proposta já elaborada para essa licitação para a concessão do Maracanã pelo período de 35 anos. É nisso que o Flamengo está de olho. O Flamengo não está nem preocupado com essa concessão provisória por mais 6 meses. O Flamengo acredita, a diretoria está confiante de que o Flamengo vai permanecer com o Maracanã até abril do ano que vem. O Flamengo já está pensando já no ano que vem, a partir de abril de 2020, quando, teoricamente, já haverá concessão de maneira efetiva, de maneira definitiva do Maracanã. E o Flamengo quer esta concessão. E também a apuração efetuada por mim com pessoas ligadas à administração direta do nosso estado, ao governo do estado do Rio de Janeiro, ao contrário do que fizeram na administração do Sérgio Cabral, que proibiram a participação dos clubes diretamente para a apresentação de propostas. Os clubes não poderiam nem apresentar proposta. Foi vedada a participação dos clubes, o que para mim fere inclusive a Constituição, né? Que tira de você o direito de você poder participar de uma licitação, desde que você tenha CND, desde que você seja uma empresa transparente, desde que você não tenha nenhuma situação criminal, nenhuma situação fiscal, você pode participar. Não, o Flamengo não tem CNPJ, o Flamengo deveria participar, mas Cabral, até para poder
tirar a concorrência daqueles seus parceiros, a gente sabe que a licitação, isso o Ministério Público já aprovou, já foi a julgamento, isso a Justiça já decidiu que a licitação do Maracanã foi fraudada, foi fraudulenta. Por causa disso, né? Os clubes não puderam participar porque os clubes não estavam no esquema, né, que permeava criminosamente a administração do nosso Estado em gestões anteriores. No governo Wilson Witzel, isso vai cair. Os clubes vão poder participar. A licitação ainda está sendo elaborada, está sendo discutido o melhor modelo de licitação, né? O edital ainda não está pronto, obviamente, mas de antemão os clubes vão poder participar e vão poder apresentar a sua proposta para gerir o Maracanã. E se o Vasco quiser, o Vasco apresenta a proposta dele mesmo, se o Botafogo quiser também pega. Agora tem um negócio engraçado, né, rapaz? Muita gente fala, mas o Botafogo, até porque eu falei, o Flamengo dificilmente pegaria o Maracanã sozinho, mas o Botafogo pegou o Engenhão sozinho. Mas ali foi uma situação diferente. O César Maia deu o Engenhão de presente para o Botafogo. Naquela oportunidade, César Maia, prefeito do município do Rio de Janeiro. Então, foi uma outra circunstância. Para você ter uma ideia, a proposta do Fluminense, quer dizer, a proposta do Fluminense barra Unimed, né, a proposta do Celso Barros, que queria fazer do Engenhão a Arena Unimed, era melhor do que a proposta do Botafogo. Mas já era carta marcada. Então, o Botafogo acabou levando a melhor nesta circunstância. O próprio Márcio Braga pensou em apresentar uma proposta em nome do Flamengo para administrar o Engenhão. Mas naquela oportunidade, né, o Sérgio Cabral, né, e isso, teoricamente, essas teorias da conspiração, então me chegou essa informação, eu não consegui, nem com o Márcio Braga, e muito menos com o Sérgio Cabral, apurar se isso foi realidade, mas o Sérgio Cabral teria falado ao Márcio Braga, não, olha, deixa o Engenhão para o Botafogo e o Maracanã vai ser do Flamengo. O Maracanã vai passar por reforma para a Copa do Mundo, e aí, logo depois da Copa do Mundo, o Maracanã será do Flamengo. O Flamengo ficou comendo mosca nessa situação. Ficou sem o Engenhão e posteriormente ficou sem o Maracanã. Somente em abril deste ano conseguiu chegar a um acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro para a concessão do estádio. Valeu, galera! Muito obrigado por mais uma vez vocês estarem acompanhando aqui o meu canal, né? Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, assinale o sininho de notificação, não vai embora sem deixar o seu like, né? Você que concorda, você que não concorda, deixe então o seu comentário com seus argumentos, as suas justificativas aqui neste vídeo, para a gente bater aquele papo, eu podendo, logicamente, vou responder dentro da minha disponibilidade, sempre que eu puder, já avisei, trarei este quadro aqui tudo sobre o Flamengo. Não sei se vai dar para fazer todo dia, mas sempre que puder eu vou trazer novas informações a respeito, algumas exclusivas como esta, a respeito do rubro-negro. Aproveite para passear, não vai embora não, tem muito mais coisa aqui, tem comentário sem freio, tem as crônicas que eu fiz aqui em homenagem ao Flamengo, tem os gols que eu narro, antes eu narrava no Rafa Melo e agora eu narro pela Rede Fla, então passeie aqui pelo meu canal e saboreie aqui o conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas você pode me encontrar nos demais vídeos aqui do meu canal. Forte abraço!